Fala pessoal, bem-vindos ao Dicas de Dados e hoje eu vou falar para vocês como é trabalhar com ciência de dados. E para isso eu convidei o Felipe Penha, que é um cientista de dados profissional, para conversar comigo. Bom pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com o Felipe Penha, que trabalha há 8 anos já com dados. Nos últimos 3 anos focou como cientista de dados. Ele hoje está atuando na Applied Data Corporation, que fica nos Estados Unidos. Produz uma aplicação chamada FreshIQ, que ela é utilizada mundialmente em redes de supermercados e conveniências e utiliza inteligência artificial para automatizar, para melhorar esses processos. Ele é PhD em Física, atuou na expansão internacional da empresa de dados aqui do Brasil, a Nelway, e é fundador do canal no YouTube chamado Data Science Beats, que é especializado em ciência de dados. Bom, Felipão, obrigado por aceitar meu convite para conversar aqui com o pessoal sobre ciência de dados. Eu que agradeço, Marcelo. Tudo que eu puder fazer para deixar mais claro o que é ciência de dados, quais as diferenças entre as áreas e tal, estou disponível. Show! Então vamos começar com aquela pergunta básica da básica, né? O que é a ciência de dados? O que é ser um cientista de dados? Tá, na minha visão, ciência de dados nada mais é que resolver problemas usando dados. Para mim não é nada além disso. Você pode usar estatística, você pode usar técnicas de machine learning, você pode usar coisas muito básicas como agregação de dados, e às vezes isso resolve um problema que o seu cliente, seja um cliente interno ou externo, né, tem. E então as pessoas confundem muito, por exemplo, ciência de dados com machine learning. Na realidade, não é necessário usar machine learning o tempo todo. Na maioria das vezes, no contexto do trabalho de cientista de dados, vai ser necessário porque você quer treinar um modelo em cima de dados em que você já tem uma resposta, para que aquele modelo aprenda alguma coisa e comece a extrapolar aquele conhecimento para uma base um pouco maior. Mas nem sempre. Muitas vezes, técnicas muito mais simples resolvem os problemas. Tem muita gente que acaba fazendo ciência de dados no próprio Excel ali, né, de maneira bem normal, e às vezes desmerece esse trabalho, né, que já é fantástico. Existe uma intersecção entre o analista de dados mais tradicional e o cientista de dados. A maioria das vezes, essa separação não é tão clara. Na verdade, o cientista de dados faz um pouco disso também. Mas lá no começo da sua carreira, lá 8 anos atrás, você pensava em ser já um cientista de dados Não. Ou nem tinha esse conceito ainda no mercado? Então, dando um pouco de contexto, né? Eu sou físico, então fiz bacharelado na USP de São Carlos, depois fui para a Unicamp fazer o doutorado, depois também de um mestrado. E no meu doutorado eu estudava física de partículas, e eu usei muitos dados de experimentos em física de partículas, fazendo, por exemplo, regressões em cima desses dados. Então já tinha um ponto de contato com ciência de dados, né, mas aplicado à ciência. E naquele contexto a gente não chama, pelo menos na época não chamava de ciência de dados. No meu doutorado sanduíche, quando eu estava na Universidade de Delaware, aqui nos Estados Unidos, eu recebi um e-mail da universidade convidando o pessoal para fazer um bootcamp em Nova York, que é o New York Data Science Academy. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, ciência de dados. E eu não sabia ainda muito bem o que era. Até pensei em formas, talvez, de como eu poderia participar, mas não tinha muito como, né? Eu estava fazendo doutorado de sanduíche, com bolsa e tal. E aquilo ficou para trás, né? Se perdeu na minha mente. Aí, no fim do doutorado, quando eu voltei para o Brasil para defender minha tese, eu comecei a aplicar para alguns empregos, né? A primeira entrevista de emprego que eu fiz foi para uma empresa de geofísica. E isso abriu um pouco minha mente também, porque eu nem pensava muito em sair da academia. Aí eu comecei realmente a vasculhar um pouco. Eu apliquei para várias vagas de pós-doc, e esse caminho acadêmico não estava dando muito na época para mim. Mesmo porque no Brasil formou muitos doutores, desde a época do Lula. Começaram a abrir muitos programas de pós-graduação no Brasil e acumulou muitos doutores. E a época que eu apliquei para pós-doutorados no Brasil, tinha muitos candidatos para cada vaga. Então eu tive que realmente começar a pensar em outras opções.
Fiz muitas entrevistas e tal. A empresa que me aceitou, no caso, foi a Nel, e eu trabalhei para eles por 3 anos. Legal. É bacana unir, né, esse conhecimento mais acadêmico, estatística aplicada, ciência mesmo, e aí entrar no mercado, né, atua, né, em varejo, em dados do mercado como um todo, aplicar esses conceitos na prática é super interessante, né? Para quem está começando e tem interesse em se especializar como cientista de dados, quais são os conhecimentos que você acha que esse profissional precisa ter? Mesmo que ele tenha vindo já de matemática, estatística, ou ele seja um DBA, trabalhe com dados, o que ele precisaria aprender para ele ser um cientista de dados mesmo? Separando assim em 2 grupos, né? A pessoa que não veio de exatas, ela vai acabar tendo que estudar algumas coisas muito básicas, acho que como você mencionou, estatística, e também álgebra linear e cálculos são muito importantes para entender. Não só entender as bases do que tem por trás dos algoritmos, mas também mesmo algumas operações básicas que você faz no dia a dia, precisa de um pouco desse conhecimento. Agora, quem já é de exatas, eu diria que tem que saber um pouco mais de programação, talvez, do que uma pessoa, às vezes, na academia saberia. Algumas áreas de pesquisa, por exemplo, se a pessoa fez pós-graduação, né, às vezes são focadas em programação, então a pessoa dá um pouco de sorte ali de ter essa experiência já, por exemplo, com Python. Foi o meu caso, no doutorado eu usei Python, então quando eu comecei a fazer entrevistas de emprego já ajudou um pouco a dizer que eu sabia Python. Né? Sim. Então, para quem é de exatas, eu acho que tem que focar um pouco nessa parte de linguagem de programação e computação. É Python e SQL, basicamente. Uhum. Quem tem um background de R, o pessoal talvez vai ficar um pouco bravo comigo que você fala isso, mas quem tem um background na linguagem R, que é dos estatísticos, fica um pouco mais fácil entrar no mercado se você aprender Python. E a diferença entre uma linguagem e outra não é muito grande. Sim. Então, vale a pena fazer um esforcinho para aprender Python, que é geralmente o que entra em produção nas empresas. É verdade. Eu vejo muito, a maioria das plataformas, né, para desenvolver ciência de dados, elas já estão com a biblioteca Python, e aí já vem a biblioteca R, né, para processar em cima de Spark, no Big Data e tal. Então, você ter essa flexibilidade, pelo menos um conhecimento básico nessas linguagens é algo importante, né? Sim. E eu só adicionaria aí também a lógica, né? Você falou da parte de cálculos, tudo, mas o raciocínio lógico é algo importante. Sim. Tem a parte de resolver problemas, eu acho. Sim, talvez é o mais que tem a ver, né, com o que você está falando, mas... por exemplo, na física você aprende a resolver problemas. O pessoal gosta de falar assim. Não importa muito bem o que, você vai procurar as ferramentas para resolver esse problema. Eu, por exemplo, a certa altura no meu doutorado, eu tive que fazer, por exemplo, cálculos que tinham a ver com a Cordilheira dos Andes. Que eu queria saber quantas partículas conseguiriam entrar dentro de uma cavidade dentro da Cordilheira dos Andes, onde colocaria um detector. Só que para isso eu tive que ir atrás de livros de geologia, tive que achar mapas na internet da configuração dos Andes, usei dados de satélite de altitude de cada pedacinho dos Andes. Então, por exemplo, para resolver um pequeno problema ali do doutorado, eu tive que buscar várias ferramentas diferentes que não tinham nada a ver com o que eu estudei na faculdade, em princípio. Então, você tem que ser, tipo, pessoa que sabe aprender ferramentas rápidas para resolver o que é necessário resolver. E muitas vezes dentro das empresas também, em problemas corporativos, você tem esse mesmo step, né? Que é ter todos os dados que tem disponível, né? Tanto dentro da empresa quanto às vezes externamente. Qual os datasets que eu posso comprar, o que eu tenho disponível na internet, tudo para eu poder cruzar de dados, né? E tem um ponto que eu acho que é bastante relevante, muita gente pergunta quando está se formando ainda nessa função, no mercado atual, né, a gente vê veículo autônomo, a gente vê IoT, né, indústria 4.0, tem várias
aplicações que são tidas como inovação, mas a gente sabe que as empresas estão implementando isso já há anos e transformando seus negócios. Qual que você considera a importância da ciência de dados, desses modelos, desses algoritmos, aplicado realmente a esse tipo de negócio, a esse tipo de indústria? Então, como eu disse, ciência de dados, né, ela tem pontos de contato com estatística, machine learning, por exemplo, que é aprendizado de máquina. Então, por trás de tudo isso que você falou, em geral, tem algum algoritmo de aprendizado de máquina. Por exemplo, carros autônomos vão ter algoritmos lá de identificação de imagem, de elementos, né, de movimento. São vários componentes que tem ali. Em geral, esses times que trabalham com esses produtos vão ter algum cientista de dados trabalhando por trás daquilo. Principalmente também engenheiros de machine learning, que é uma pessoa um pouco mais voltada para o desenvolvimento de software. Eu até postei um vídeo que a Tesla ela entrou no índice, né, financeiro da Nasdaq aí nos Estados Unidos, o S&P 500, e com isso, né, teve uma valorização muito alta das ações da Tesla. E tem um vídeo que eu fiz há um tempo atrás chamando a Tesla de uma empresa de dados, né, não uma empresa de carros. Ela desenvolve carros, mas o grande valor que ela tem dentro dos negócios é justamente essa rede de dados que ela está montando, né? Todos os sensores, todas as coletas que ela está conseguindo fazer, todo o comportamento do trânsito, da forma como as pessoas estão andando com os seus carros, pelo carro ter sido pensado com base em software, não, né, de forma mecânica como os carros tradicionais, essa telemetria é muito mais simples. E aí, quando chega em ciência de dados, eu desenhar modelos para definir, por exemplo, qual o melhor comportamento para o trânsito de uma cidade. Poxa, se eu tenho a base de dados da Tesla, eu poderia construir isso de uma maneira muito mais assertiva, né? Sim. O melhor exemplo que eu posso dar, assim, da minha experiência é a empresa atual para a qual eu estou trabalhando, que é a Applied Data Corporation. A plataforma que eles têm, que é a FreshIQ, ela serve para orientar as pessoas nos supermercados e nas lojas de conveniência em como lidar com a demanda de produtos frescos, que é o que eles chamam de fresh. É tudo desde frutas, vegetais, sanduíches prontos, pratos prontos, produtos de padaria, carnes. Tudo isso vem para o vendedor, para a pessoa no supermercado, como uma previsão da demanda. Mas essa previsão da demanda ela não precisa de uma análise muito aprofundada. Diferente de, por exemplo, o trabalho que eu já fiz anteriormente, que eu sento numa sala com executivos, mostro gráficos, as pessoas discutem e tomam uma decisão, às vezes, a partir daquilo. Estou falando mais de uma decisão ali no momento, né? Como se fosse, por exemplo, o motorista do Uber usando o mapa, tendo uma indicação da rota que ele tem que fazer. No supermercado, a pessoa recebe uma indicação de quantos sanduíches, por exemplo, ela deve disponibilizar ali, naquele momento, numa certa janela de tempo. Isso, na realidade, você pode pensar como uma inteligência aumentada, né? O ser humano ali que está na loja não vai parar e analisar todo o histórico de dados. Mas o nosso algoritmo de machine learning, ele, na realidade, usa toda a série temporal ali para trás para fazer essa decisão. No fim, eu acho que a principal aplicação, né, de inteligência artificial, de modelos, é justamente em aumentar a capacidade humana. Né? Eu acredito que esse é realmente o caminho. As pessoas acham que as máquinas vão dominar o mundo e tudo mais. Na realidade, para mim, o valor realmente está em deixar o ser humano, vamos dizer, mais inteligente. E quando você está no seu carro usando o Waze, usando o Google Maps, etc., na verdade você nem percebe, mas é isso que está acontecendo, né? Antigamente você parava o carro para perguntar para alguém a rota, ficava pensando o que você ia fazer. Hoje, na verdade, vamos dizer que existe lá um cérebro na sua mão, ali no carro, que está te dizendo o que fazer. Às vezes você decide não tomar aquela decisão que está sendo recomendada. Você vai por outra rota, você pode conhecer, te dá várias opções, você escolhe outra rota. Mas na prática aquilo está aumentando a sua inteligência em algumas vezes. Tem inteligência, memória, né? Tomada de decisão rápida. Então, realmente fantástico.
dentro desse mercado, para o pessoal que está começando, né? Poxa, a gente já falou aí dos conhecimentos, da base, como que foi aí seu desenvolvimento de carreira e tal, mas o que você deixaria como recomendação para esse pessoal que vai começar na carreira de ciência de dados, ou tem interesse, está saindo ou de uma faculdade, ou fazendo um curso de especialização, e assim por diante? Então, o que você deixaria como recomendação para esse pessoal? A primeira recomendação, que vai na linha que eu já falei, é realmente prestar atenção na parte de programação. Os cursos online, os bootcamps, etc., eles dão muita ênfase, muitas vezes, na análise e no uso dos pacotes, assim, muito, vamos dizer, prontos, que você usa geralmente dentro de um ambiente muito seguro para se usar aquilo, e na realidade o que vai ser pedido do cientista de dados é um pouco mais de desenvolvimento de software. Quando eu comecei era menos, era muito mais estatística, vamos dizer. Hoje, depois de fazer várias entrevistas aqui nos Estados Unidos procurando um emprego, eu percebi que na realidade está sendo pedido bastante desenvolvimento de software. A segunda coisa é mais depois que você começar o seu primeiro emprego, é prestar muita atenção na parte dos negócios. Alguns cientistas de dados se isolam muito e pensam que a LAD é só resolver o problema usando código, usando estatística, mas na verdade você tem que entender muito bem do negócio, tá sempre conversando com os stakeholders, né, dos projetos, entendendo realmente o que eles têm em mente, qual que é o problema que eles estão tentando resolver, e nunca perder isso de vista. A gente tende muito a querer fazer o que a gente acha mais legal, assim, mas no fim você tem que resolver um problema. E às vezes a solução é simples. Legal. Não, os dois pontos que você colocou, eu vejo muito forte, mesmo aqui no mercado brasileiro, empresas que implementaram toda a camada praticamente de ciência de dados as a code, né, fazendo ali o uso de código intensivo, tanto para fazer ingestões de dados, as tratativas, as experimentações, os treinos de modelo, quando era machine learning ou não, mas o pessoal realmente está buscando profissionais que conheçam essa realidade, não seja só uma realidade de experimentação ali em AutoML, algo mais simples, que é realmente o pessoal que conheça a programação, como você falou, Python, né, é uma linguagem que o mercado está buscando bastante. Assim, da minha experiência fazendo centenas de entrevistas aqui nos Estados Unidos, eu já percebi que é o seguinte, né? Empresas pequenas precisam de um full stack data scientist, que é a pessoa que sabe tudo, sabe fazer essas análises exploratórias, mais para o lado da estatística, sabe fazer a parte de produtização. Então, quanto menor a empresa, mais você vai precisar ter esse conhecimento amplo. E quanto maior a empresa, mais eles conseguem subdividir os times. Então, na verdade, algumas empresas muito grandes, tipo a Amazon, por exemplo, tem pessoas ali que estão mais focadas em estatística. Não tem problema nenhum, mas é porque essa empresa pode se dar o luxo de subdividir tanto o time que vai ter realmente um machine learning engineer, vai ter um estatístico. E as pessoas se complementam e chegam num objetivo comum. Uma empresa menor sempre vai precisar um pouco mais, assim, que a pessoa tenha um conhecimento mais amplo e consiga se virar. Então, não, legal, Felipe. Eu acho que realmente a carreira de cientista de dados, ela, com esse nome, é uma carreira nova. Tem muita gente interessada em começar, em conhecer mais sobre essa carreira, sobre os skills que precisam para entrar dentro do mercado. Então, com certeza, a gente está ajudando aí um pessoal a se formar e entrar numa carreira extremamente promissora. Você quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal? Bom, pessoal, se vocês quiserem mais informações, sigam o canal Data Science Bits, um canal que eu tenho no YouTube que é sempre feito em inglês, em geral, o áudio em inglês, mas sempre incluo legendas em português, que é para não deixar de incluir aí o público brasileiro, né, que é a comunidade de onde eu vim. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima. Até mais. Até mais. Obrigado.